No Líbano, centenas de pessoas participavam de um funeral no subúrbio da capital Beirute quando um walkie-talkie explodiu. As imagens mostram correria e desespero. Não foi a única explosão do dia. Durante toda a quarta-feira, outros walkie-talkies foram detonados no país. Libaneses se surpreenderam também com painéis de energia solar e aparelhos de biometria pegando fogo do nada. As explosões causaram incêndios em várias partes do país. Prédios, lojas de eletrônicos e veículos pegaram fogo. 20 pessoas morreram e 450 ficaram feridas. Esses fatos da quarta-feira se somaram aos do dia anterior, quando milhares de pagers de integrantes do grupo Hezbollah explodiram logo depois dos aparelhos receberem mensagens. O Ministério da Saúde libanês já confirmou 12 mortos, entre eles uma menina de 8 anos e um menino de 11. E são quase 3 mil feridos. Cerca de 500 estão em estado grave. Centenas dos feridos são militantes do Hezbollah, mas há também muitas pessoas inocentes. Entre os feridos, alguns perderam a visão ou tiveram membros amputados. Quem diria, né? Os antigos pagers, aqueles aparelhos de comunicação populares 30, 40 anos atrás, antes de existir celular, viraram peça-chave de uma nova crise no Oriente Médio. As explosões em série apontam em direção a um autor, Israel. Mais precisamente aos serviços de inteligência israelenses, como o Mossad e a Unidade 8200. Mossad significa o Instituto, em hebraico. E é a agência criada em 1949, um ano após a fundação de Israel, para fazer operações secretas fora do país. Ações muitas vezes condenadas pela comunidade internacional. A Mossad são os olhos a partir dos quais Israel vigia o mundo. Alguns dizem, com ironia, que Israel não é um país com serviços secretos. São os serviços de inteligência da Mossad que têm nas mãos um país. As operações dos agentes secretos israelenses costumam ser tema de livros e filmes, como Munique, obra de Steven Spielberg, de 2005. We want to ask you, will you undertake a mission? Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a inteligência de Israel e os ataques no Líbano. O que se sabe até agora sobre as explosões de pagers e walkie-talkies no Líbano, atribuídas a Israel, e como isso traz tensão para o atual conflito no Oriente Médio. Neste episódio, eu converso com Guga Chakra, comentarista da Globo, da Globo News e da rádio CBN e colunista do jornal O Globo. Quinta-feira, 19 de setembro. Guga, a gente conversa no início da noite da quarta-feira. Até aqui, o que a gente sabe sobre essa série de explosões que aconteceu no Líbano, 2 dias seguidos? E por que, mesmo sem Israel assumir, existe o DNA de Israel nessas ações? Bom, começando pelo final da pergunta, Júlia, nunca um país vai reivindicar uma ação de inteligência de forma clandestina como essa realizada por Israel. Você não assume, deixa implícito que foi o país, mas não assume, até porque viola a soberania libanesa, é algo extremamente complexo. Então você não assume e tampouco nega. Aliás, Israel tem essa tradição não só em relação a ações clandestinas, mas, por exemplo, em relação ao programa nuclear de Israel. O mundo todo sabe que Israel possui bomba atômica, mas Israel nunca assumiu e tampouco não nega que tenha armamentos nucleares, mas tem, o próprio Estados Unidos afirmam que Israel tem. E no caso dessa ação, mesmo os Estados Unidos tratam como fato consumado que Israel realizou a operação. Foi Israel, não há dúvida sobre isso. Tanto a Mossad quanto os grupos terroristas palestinos, ao invadirem territórios estrangeiros para cometer atentados ou atos de revanche, atuam ilegalmente à revelia dos tratados internacionais. Qualquer ação de um Estado no território de um outro Estado é uma violação da soberania desse Estado, né? Implica literalmente numa intervenção e naquilo que a gente poderia falar de uma forma mais simples, projetar a sua guerra para dentro do território de outro, né? Isso é, do ponto de vista do direito público internacional, ilegal. Do ponto de vista das relações internacionais, é uma agressão pura e simples. E como foi essa operação, Guga? A operação envolveu, na terça-feira,
Começa pela terça-feira, explosões quase simultâneas de pagers. Depois de o pager tocar, as pessoas pegavam o pager e esse pager tinha um explosivo dentro, segundo tudo indica, segundo apurações internacionais, até declarações de outros serviços de inteligência, que levavam ao aquecimento e faziam com que esses aparelhos explodissem. Na quarta-feira, foram quase 3.000 explosões. Na capital, Beirute, libaneses acordaram com escolas fechadas, hospitais movimentados e moradores em choque. O que aconteceu é impensável, afirmou Hassan. Ninguém poderia imaginar que pagers explodiriam assim. Vimos as pessoas explodindo bem na nossa frente. Indignação também entre os moradores de Sidon, no sul do país. O que aconteceu foi um crime contra a humanidade e o povo libanês, afirmou o padre Joseph Kazi. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, a maioria das vítimas tinha ferimentos nas mãos e no rosto. Uma fonte da inteligência do Líbano afirma que o Mossad, o serviço secreto israelense, implantou explosivos num carregamento de 5.000 pagers. E na quarta-feira, um cenário parecido, mas que envolveu também walkie-talkies e possivelmente celulares também, ocorreram novas explosões. E por que pagers e walkie-talkies, Guga? Os mais jovens talvez nem tenham conhecimento, ou talvez nunca tenham visto um pager. Porque Israel e o Hezbollah estão num conflito desde 7 de outubro do ano passado. Um conflito armado cujo teatro de operações é majoritariamente o sul do Líbano e o norte de Israel. Hezbollah lançando foguetes e mísseis contra o norte de Israel, e Israel lançando mísseis, também realizando bombardeios contra o sul do Líbano. O Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, meses atrás, afirmou que os membros do Hezbollah não deveriam mais usar celulares, porque celulares seriam piores do que espião, que Israel estaria conseguindo rastrear os celulares, ouvindo conversas e mesmo saber a localização de integrantes do grupo. Então, qual que foi a saída? E, de fato, Israel estava, porque muitos membros do grupo estavam sendo mortos em bombardeio, Israel estava antecipando também operações do Hezbollah. Então, qual que foi a alternativa encontrada pelo Hezbollah? Se desfazer dos celulares, e aí eles decidiram adotar os pagers, avaliando que seria mais complexo que Israel conseguisse rastrear ou monitorar esses pagers. Então, foi uma decisão do Hezbollah pelo uso de pagers para tentar contornar o que de fato ocorria, que era Israel monitorando celulares. Agora, quando o Hezbollah decide comprar esses pagers, não é muita gente compra pagers hoje em dia, e de alguma forma, claro, a inteligência israelense rastreou, e aí, segundo a apuração do Wall Monitor, que é um principal site que acompanha de análises e de notícias do Oriente Médio, eles teriam conseguido rastrear essa empresa de Taiwan, que fabricou via uma outra empresa que usa a bandeira de Taiwan, mas fabrica na Hungria, teria fabricado, e Israel em algum momento teria conseguido atuar para fazer essa sabotagem, conseguir fazer com que explodissem esses pagers. Agora, você imagina a operação de inteligência que não foi isso? Se falava num ataque cibernético, você mesmo diz que o mais provável é que tenha acontecido alguma sabotagem nos próprios aparelhos. E isso nos remete a filmes, né? Na minha cabeça vem a série Falda, que você deve ter visto, ou o filme do Spielberg sobre Monique, a caça aos terroristas que entraram e mataram a delegação israelense. Você pode nos lembrar, Guga, outras operações envolvendo o Mossad e mesmo a diferença do Mossad para outros serviços de segurança de Israel? O Mossad é o serviço de inteligência de Israel, questões externas e clandestinas no exterior, como a CIA seria nos Estados Unidos, seria o equivalente à CIA. Para a segurança interna de Israel é o Shin Bet, que é o serviço de inteligência interna e que cuida da segurança, especialmente dos territórios palestinos ocupados ilegalmente por Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Há uma série de operações israelenses contra lideranças palestinas ao longo da história, especialmente nos anos 60, 70, você lembrou de Munique? Munique houve aquele atentado terrorista, cometido por o líder era cristão, né? E o nome da operação eram 2 vilas cristãs, só como curiosidade. E daí Israel foi atrás e se vingou de quase todos os responsáveis por aquele atentado. Tem uma outra história do Cohen, que era um espião israelense da Mossad, que ele muda para a Argentina
ele acaba conseguindo se infiltrar na comunidade síria-argentina, fingindo que ele era mais um imigrante sírio na Argentina. Ele tinha origem síria judaica, inclusive. Ele consegue crescer dentro da comunidade síria na Argentina, vai para a Síria, consegue entrar no governo sírio. Olha que impressionante, Júlia. Ele entra no governo sírio, vira o grande espião de Israel na Síria, tendo sido fundamental em guerras envolvendo Israel e a Síria, até, claro, ele ser desmascarado pelo regime sírio. Reza a lenda que tentando descobrir o resultado de um jogo de futebol Israel, mas também não dá para cravar isso daí. Tem outras operações mais recentes, tem uma que eu me recordo bem, que a Mossad conseguiu matar lideranças do Hamas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Eles conseguiram penetrar lá dentro. Ao mesmo tempo, a Mossad, uma série de vezes, tentou, por exemplo, realizar ações contra o Yasser Arafat, líder histórico dos palestinos, e não conseguiu. A gente sabe de muitas operações de sucesso da Mossad, tem muito também ali de querer propagar a história da Mossad, o grande serviço secreto israelense, super avançado, essas séries, que nem e falta, na verdade, seria o Shin Bet, né? Porque e o Shin Bet, que está extremamente queimado, visto que com todo esse avanço israelense, sabendo ali os celulares que os libaneses, que os membros do Hezbollah usam, os pagers, tudo, como que não conseguiram antever um atentado terrorista da dimensão do 7 de outubro do ano passado, que envolveu milhares de palestinos, levando em conta que tudo que entra e sai de Gaza, Israel controla. Trata-se de um organismo secreto com um longo braço que persegue seus inimigos nos 5 continentes do planeta. Espionagem e contra-espionagem, opressões contra arqui-inimigos, frequentemente em território árabe, e ações de prevenção contra o iminente poder atômico iraniano são o dia a dia da organização temida em todo o mundo, que chegou a ter um espião prestes a ser ministro na Síria. Mas aí fica essa coisa romântica da Mossad, que para muitos, especialmente ali no Oriente Médio, é visto de uma forma, no mundo árabe, de uma forma extremamente negativa por essas ações, especialmente entre a população palestina, mas entre os israelenses é visto de uma forma, assim, como algo heróico. E conseguiu, claro, no restante do mundo, difundir bem essa imagem. A Mossad, e o episódio ontem, claro, tendo sido a Mossad, ajuda nessa narrativa de sofisticação, tudo. A CIA era assim por muito tempo, claro, acabou depois que eles levaram os Estados Unidos para uma guerra no Iraque, na qual morreram centenas de milhares de pessoas, e as informações da CIA ou eram mentirosas ou simplesmente completamente erradas. Enquanto você falava, eu lembrava da operação também para capturar o Eichmann na Argentina e a própria fuga do Mengele para o Brasil, depois que o Mossad tentou capturá-lo na Argentina, né? E o Mengele morreu em Bertioga, viu, Júlia? Ali no caminho que você passa quando você vai para o litoral norte, ele morreu afogado em Bertioga, das mais repugnantes figuras do regime nazista da Alemanha, que é responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guga Chakra. Guga, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a região onde os ataques aconteceram no Líbano. O que ela diz para a gente? Os alvos foram claramente o Hezbollah. O Líbano é um país dividido nas áreas libanesas, são majoritariamente divididas entre religiões, tem uma mistura, tem muitas vilas que são multirreligiosas, mesmo Beirute é multirreligiosa, mas o que a gente sabe? O Hezbollah controla o sul do Líbano, o subúrbio sul de Beirute, que chama Dahie, que é um subúrbio de Beirute, e controla a área próxima a Baalbek, né? Baalbek tem muitos cristãos, mas é uma área controlada pelo Hezbollah, que é conhecida por terem algumas das mais impressionantes ruínas romanas fora de Roma, em todo o planeta, se não forem as mais impressionantes de todo o mundo. Bom, ele controla essas 3 áreas, o Hezbollah. É como se fosse um estado paralelo. No sul do Líbano, porque Israel ocupou o sul do Líbano por 20 anos, e Israel foi derrotado pelo Hezbollah no sul do Líbano. E quando Israel se retira do sul do Líbano no ano 2000, o Estado libanês estava ausente, então aquela região ficou com o Hezbollah, e é uma região majoritariamente xiita. Israel realiza
as operações ao longo de todo esse conflito, sempre concentrado em Darya, no sul do Líbano, e Baalbek, lá no Vale do Bekaa também. E a maior parte das explosões ocorreram justamente nessas áreas. Não houve explosão em áreas cristãs de Beirute, simplesmente não houve, né? Não houve. Em áreas sunitas teve em Sidon, que é uma cidade majoritariamente sunita, histórica, né? Desde a época dos fenícios, ao sul de Beirute, mas que não é área xiita, é uma área sunita ainda, mas talvez estivessem lá de passagem, alguma circunstância, estivessem por ali quando ocorreram as explosões. O site de notícias americano Axios, citando fontes dos Estados Unidos e de Israel, diz que as explosões estavam programadas para abrir uma ofensiva terrestre contra o Hezbollah no sul do Líbano. Mas o governo israelense achou que o grupo estava perto de descobrir esse plano e aí decidiu antecipar as detonações. De acordo com relatos da mídia internacional, as explosões deveriam acontecer só no caso de uma guerra total entre Israel e Hezbollah. Guga, para a gente terminar, o ministro da Defesa de Israel falou numa nova fase da guerra e disse que as tropas vão ser deslocadas para o norte de Israel, perto dessa fronteira que você explicava para a gente com o Líbano. Também é esperado para essa quinta-feira um discurso do líder do Hezbollah. Qual a expectativa para os próximos dias? Israel trava uma guerra com o Hezbollah, mas essa guerra é totalmente associada à guerra de Gaza. O Hezbollah já disse que terá um cessar-fogo assim que houver um cessar-fogo em Gaza. Se tem um cessar-fogo em Gaza, o Hezbollah imediatamente para as ações contra Israel. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem um acordo proposto pelos Estados Unidos, pelo enviado especial americano para o Líbano, Amos Hochstein, que basicamente o governo do Líbano já aceitou que o Hezbollah sairia do sul do Líbano, o exército do Líbano ficaria no sul, fazendo a segurança do Líbano. No caso israelense, Israel, nesse momento, quer que os habitantes do norte voltem para suas casas. Eles saíram por causa da guerra. E Israel talvez até aceitasse a implementação desse acordo proposto pelos Estados Unidos, mas até agora não aceitou. E Israel ameaça com invadir por terra o Líbano para fazer uma buffer zone ali no sul do Líbano. Não é algo fácil. Mais uma vez, Israel ocupou 20 anos o Líbano e saiu, fracassou. Em segundo lugar, se ficar lá dentro, o Hezbollah vai ficar lutando contra Israel. O Hezbollah é mais poderoso do que o Hamas. Israel não conseguiu eliminar o Hamas, não vai simplesmente conseguir eliminar o Hezbollah, ainda mais que o Hezbollah vai estar ligado ao restante do Líbano de alguma forma. Então tem esse complicador. O terceiro é que por mais que você consiga colocar o Hezbollah a 10, 15 quilômetros para o norte do Líbano, ele vai conseguir continuar atirando contra Israel. Mas o mais importante, o grande obstáculo para Israel não ter realizado ação nesse momento, porque tudo isso o Netanyahu não liga, ele entraria de qualquer jeito. O governo israelense, que é um governo de uma coalizão de ultradireita, só não entrou no Líbano até agora, ao longo desses 11, 12 meses, porque os Estados Unidos não querem. O secretário de Estado americano Antony Blinken, que está no Cairo, foi contundente mais uma vez e disse que os Estados Unidos não sabiam do ataque e não estavam envolvidos. Blinken afirmou que o melhor caminho para evitar a escalada de ataque é um acordo entre Israel e o Hamas para terminar a guerra na faixa de Gaza. E o Netanyahu leva em consideração, pelo menos levou até agora, a eleição americana, que ele calcula a possibilidade da Kamala Harris, que é da atual administração Biden, assumir o poder e ela ser contra uma ação israelense que possa levar a uma escalada do conflito, que também tem que levar em conta que os Estados Unidos vivem muito em função da guerra da Ucrânia. E o tempo todo os Estados Unidos condenando a Rússia pela violação da soberania, por ocupar território ucraniano. Israel ocupar o território libanês seria algo complexo para a narrativa americana contra a Rússia também. Isso em primeiro lugar, em segundo lugar, por causa do Irã, que os Estados Unidos não querem que o Irã seja sugado por uma guerra, porque daí os Estados Unidos teriam que entrar. Mas talvez Netanyahu ignore tudo isso, aproveitando da fragilidade do Hezbollah nesse momento e lance essa operação por terra, que muita gente no governo dele quer porque quer, enfim. E no caso do Hezbollah, o Hezbollah está muito fragilizado, está humilhado, e é muito difícil eles conseguirem organizar uma retaliação a Israel depois de terem sido alvo dessa ação israelense que explodiu pages, enfim, que era a forma como eles estavam se comunicando. Certamente eles também estão cautelosos de usar celular nesse momento, então o Hezbollah saiu enfraquecido.
O Hezbollah já prometeu vingança, já prometeu uma reação. O Irã, principal fornecedor de armas do Hezbollah, disse que as explosões são uma forma de assassinato em massa e prometeu apoio ao Líbano. A Rússia falou que o ataque ao amigável Líbano fere o direito internacional e que as detonações foram programadas para provocar uma guerra total no Oriente Médio. Mas a gente vai aguardar, né, Júlia? Eu mesmo, várias vezes, até falei para você que achava que agora ia ter a guerra total Israel-Hezbollah. O fato é que já faz um ano que não teve a guerra total. Algum motivo para não ter havido existe. Não teve até agora, mas é que nem a história do cisne negro, né? Não tem até a hora que surge você vê um cisne negro. Aliás, o autor do livro The Black Swan é o Nassim Nicholas Taleb, que é libanês e nesse momento está no Brasil, só como enorme curiosidade para os nossos ouvintes aqui, Júlia. Maravilhoso, Guga. Eu adoro conversar com você esses assuntos que você vai tirando da cartola todos os libaneses que estão no contexto sobre o qual a gente fala. Na Globo News, não sei se o nosso ouvinte acompanhou, mas o Guga trouxe vários dos libaneses que compõem a política nacional, só a título de curiosidade, como ele disse. Gustavo Chakra, um prazer falar com você. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Júlia. Obrigado aos ouvintes. Torcer para que não haja guerra e para que haja um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza para que possa acabar o conflito. Este episódio usou um áudio da Universal Pictures. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.